caçando. Vale a pena, Olá, está começando o programa Em Discussão. A possibilidade de haver candidaturas avulsas, quer dizer, sem vínculo partidário, voltou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal. A primeira audiência pública aconteceu no início de dezembro e discutiu a crise do partidarismo. O Supremo vem promovendo estas audiências públicas para fundamentar o julgamento que pode permitir que candidatos independentes possam se candidatar a cargos majoritários e minoritários. Essa decisão aí deve acontecer até o fim do primeiro semestre de 2020. Bom, o tema merece ampla análise e é o que nós vamos fazer neste Em Discussão. Seja bem-vindo, então, aqui conosco, o doutor Ricardo Baronovski, ele que é professor de Direito Constitucional e o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo aqui. Silvia, obrigado pelo convite, viu? Comecei chamando o senhor de doutor nos bastidores, mas aqui é professor, né? Ótimo, tá? Bom, acabei de fazer uma explanação aí do que está acontecendo. A minha primeira pergunta que vem à cabeça: por que essa discussão está em alta neste momento e já deve ser levada à votação, com audiências públicas acontecendo lá no âmbito de Brasília e que já logo no primeiro semestre de 2020 a gente já vai começar a ter um caminho aí? O que está acontecendo? Candidatura avulsa. Essa é uma discussão antiga, isso vem desde os idos de 2016, né? Quando um candidato do Rio de Janeiro à prefeitura do Rio, ele falou: olha, não me filio, não concordo com nenhuma das ideologias e eu quero concorrer à parte, quero ser independente. Era candidato a prefeito? Candidato a prefeito. Tá. Eu quero concorrer avulsamente. O que é avulsamente? Concorrer sem partido político, não tem legenda. Não sou PSDB, não sou PT, não sou MDB, não sou nada. Ele sou eu. Não se reconhecia, não se espelhava em nenhum partido político. Tá. E o que acontece até hoje, né? Muitos professores, juristas falam: eu posso concorrer, quero participar do processo, mas eu não quero me submeter à diretriz partidária. Não é legal, não é... Quero ser independente. Coerente, tá. Essa é a ideia. Até para não sofrer sanções partidárias, a gente vai chegar lá. Claro. E ele ganhou em todas as instâncias. Ele ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, ganhou no TSE. Quando a discussão chegou no STF, ele perdeu. Lá em cima. Lá em cima. O Supremo Tribunal Federal... Isso ao longo da campanha, ao longo das eleições. Da campanha. E o processo eleitoral ele é muito rápido. Há um princípio no processo eleitoral chamado celeridade. Então, antes dele mesmo disputar, já tinha o resultado. Não pode participar sem um partido político. A gente vai ver os argumentos já que o STF utilizou aí. Tá bom. Só que não o suficiente o STF, nos idos de 2016, 2017, ter negado a candidatura avulsa, veio a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, e incluiu um artigo expresso, fez uma emenda em 2017 chamada mini reforma eleitoral, e ela agora é texto de lei. É proibida a candidatura avulsa, quer dizer, sem partido político. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Mas enquanto o seu Lobo não vinha lá naquela época ali, ele ainda conseguiu concorrer até um certo período ali das eleições. Ele conseguiu se colocar ali como candidato até o STF chegar e falar: acabou a brincadeira. Não poderia ser diplomado porque faltava um requisito expresso de candidatura, né? Tá bom, professor, morreu aí essa história. Morreu aí. Por que a gente está voltando a discutir isso? Eis que o ministro Barroso, e ele tem uma tendência mais libertária no processo eleitoral, ele e o Toffoli são dois ministros que têm uma tendência mais independente, eles dão mais ênfase à democracia do que aos requisitos formais. Ele falou: vamos resgatar esse assunto, vamos fazer o que a jurisprudência chama de mutação constitucional. O que é mutação? É mudar a interpretação das coisas, evoluir conforme o sentimento atual. Atualizar. Atualizar, exatamente. O que a gente está se deparando hoje, né, Silvia? Então, vários parlamentares, sobretudo os ligados, isso é noticiado hoje em dia, ao PSL, eles não concordam com as diretrizes partidárias, outros casos também do PDT, né? Então eles falam: eu não me concordo e vou criar um partido novo. Estou no PDT, mas não sou o PDT, não, né? Exatamente isso. Acho que é essa a frase, né? Exatamente. Eu tenho os meus valores. Mas quando ele entra num partido político, ele concorda em se filiar àquela doutrinação partidária. Se ele não cumprir aquela orientação, ele sofre sanções. Suspensão até expulsão do partido. Tá fora. Então, o que o Barroso joga pra gente em 2020? O que será melhor, então? A gente ficar proliferando partidos ou permitir as candidaturas avulsas? E vou falar que não são poucos os partidos que a gente tem, né? Mais de 30, seguramente. Mais de 30, seguramente, e que trocam de nomes constantemente aí. Então, hora a gente falava: tá, esse daqui é governo, esse daqui é não governo, esse daqui é direita ou esquerda ou é centro. Causa uma confusão aí para todo mundo. Bom, então sabemos que isso começou a ser ventilado em 2016, com uma candidatura à prefeitura lá no Rio de Janeiro. Foi impedida, olha, tá aqui, tem uma emenda aqui, não esquece, não vamos discutir mais. Mas por questão democrática, a gente que tem uma tendência aí lá no nosso STF, alguns ministros com essa tendência, pegaram essa discussão de volta. Pergunta simples: o que muda a nossa vida discutir isso daí? Vai fazer diferença na política brasileira? Vai fazer diferença para nós?
O eleitor? Exatamente. Primeiro de ordem prática, né? O STF quando proibiu, e não foi só o caso do prefeito do Rio, tiveram outras tentativas, né? A jurisprudência registra alguns casos de parlamentares tentando se candidatar independentemente, mas o STF, com base nesse precedente, vem negando todos. O argumento do STF é que a Constituição, no artigo 14, ela coloca como requisito expresso de condição de elegibilidade filiação partidária. Então, assim, você quer ser candidato, você quer entrar na política, tem que estar filiado Tem a um que partido. estar filiado. É Não tem condição discussão. expressa da Constituição. E isso só será possível se ou se mudar a interpretação, mutação, ou se a gente fizer uma emenda constitucional alterando esse artigo. Isso que eu ia falar, isso daí não é uma cláusula, como vocês costumam dizer, pétrea. É polêmico isso. Pétrea, assim, que pétrea não se mexe, tá, gente? Assim, é imexível, né? Pétrea vem de pedra, né? É o núcleo duro, imexível da Constituição. Consolidada. E só para o pessoal em casa, né? Direitos individuais e coletivos, separação dos poderes, forma federativa e o voto direto, secreto, universal e periódico. Não se mexe. O que vai ter que se interpretar é se entra em uma dessas 4 cláusulas. A princípio, a doutrina diz que não é cláusula pétrea, porque você não está abolindo um direito. Então. Na verdade, você está apenas adaptando ele à nova realidade. Atualizando Isso. os novos tempos. Mas o STF não vai fazer uma emenda constitucional. O que o STF vai fazer é mudar a interpretação do artigo. Quando se diz filiação partidária, é possível e facultada a filiação, mas isso não é obrigatório. É essa a interpretação que ele vai dar. Vamos lá, professor. Dúvidas, então. A gente está aqui numa Casa de Leis, a gente tem aqui hoje 94 deputados, a gente sempre teve as nossas bancadas, a maior bancada, a menor bancada, enfim, líderes da maioria, líderes da minoria, aqui como a gente teve. Hoje a nossa maior bancada aqui na Casa já foi por muito tempo PSDB, hoje deu uma mexida aí nesse cenário, está com PSL. Por que eu tenho que estar afiliada a um partido, por exemplo, e o que essa maior bancada tem a ver com isso? Por que é importante? Desculpa, até bati aqui no microfone, mas o que essa maior bancada aí é importante? Vou mudar minha pergunta. Eu sozinha, eu faço parte do partido da Silvia. Como é que é a minha briga? Como é que eu vou ser ouvida aqui dentro da casa? Pensa um condomínio, esse é o grande exemplo, acho que foi até citado por um dos ministros durante os debates. Condomínio. Né? Temos 100 moradores, o que é melhor? O condomínio comprar uma briga conjuntamente ou cada um deles comprar uma briga individual? Onde está a força? E pensa Condomínio. o risco de decisões conflitantes. O condomínio. Imagina isso. Então, em agrupamentos, até nos direitos difusos e coletivos, como é uma agremiação Tem a partidária, ver com política. é Em melhor- agrupamentos é melhor. qualquer situação coletiva, Tem mais né? força, tem mais voz, tem mais... Evita congestionamento judicial, várias demandas quando poderia ter uma só. Imagine se é o grande caso da doutrina, né? Todo mundo comprava frango congelado, falava que vinha 1 quilo, mas vinha 800 gramas. Quem que vai entrar com uma ação por culpa de 200 gramas? Era melhor o Ministério 3 Público milhões de pessoas ou... representar todos eles, ao invés de cada um entrar individualmente por culpa de 20 centavos. Na política, É a mesma é a coisa. mesma coisa. Vai enfraquecer o debate legislativo, vai gerar risco de decisões conflitantes e mais ainda, falta a força de uma representação coletiva. Esse é o argumento de ordem prática. De ordem prática. Isso. Democraticamente falando, é correto uma candidatura avulsa? Do ponto de Ou vista não? dos direitos humanos é perfeito, porque você incentiva a melhor circulação de ideias. A nossa Constituição ela é tida como eclética, ela incentiva a livre circulação de ideias. E vários exemplos que a gente pode ver, protestos, reuniões, associação, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade jornalística, isso é importante. Jornalista não tem censura. Quem que faz a censura do jornalista? É o público. Se o canal for bom ou for ruim, ele vai ter mais audiência ou menos audiência. Isso é a censura, é o público que faz, não são os órgãos do Estado. Mesma coisa na parte dos partidos políticos. Não cabe ao Estado frear as limitações democráticas. Os documentos internacionais, e aí posso citar o Pacto de San José da Costa Rica, chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, ele diz que todos têm direito a concorrer sem partido político. E aí é a candidatura avulsa admitida pelos diplomas internacionais. Está me fazendo pensar aqui em várias possibilidades. A gente pode falar que, com essa discussão vindo à tona, a gente está com um enfraquecimento partidário? Exatamente. É isso que está vindo aqui, essa segunda informação aqui no pé da orelha, né? E já é uma realidade hoje, né? né? Se hoje o parlamentar, que foi, sobretudo os cargos do executivo, onde ele tem uma bandeira ideológica muito forte, e o partido tenta, por vários motivos, enquadrá-lo em determinada situação, ele vai sair fazer outro partido, enfraquece aquele pelo qual ele foi eleito. Que exatamente vinha a calhar a minha segunda pergunta. Candidaturas avulsas enfraquecem esse modelo, os partidos? Nem os próprios ministros do STF, nem mesmo Sabem o legislativo consegue precisar a consequência Sabem dizer prática. o quanto que isso... Olha um dos argumentos que o STF trouxe, né? Ele diz o seguinte: quais os números que a gente vai votar na legenda? Vai faltar número, se todo mundo quiser se candidatar. Independentemente, quer dizer, avulsamente, quais são os números de legenda na urna eletrônica? Então, e mesmo a gente já leva a colinha, imagina o tamanho da cola que você vai levar, né? Vários números, e 99, 98, 97, esse é um outro argumento de ordem prática. Veja que a discussão tem argumentos bons para os dois lados.
Candidaturas avulsas podem diminuir os custos das eleições? Exatamente. Pensa que o fundo partidário ele beneficia o partido político, né? Com candidaturas avulsas, não se sabe ainda, mas certamente os candidatos não terão direito a esse fundo partidário porque ele visa sustentar uma máquina coletiva que é o partido político. O partido. Agora, o candidato, quando aceita concorrer independentemente, certamente ele não vai ter direito a esse recurso. Certamente não vai ter. Agora, é muito comum acontecer do candidato se filiar a um partido, que é aquela frase que eu falei assim, eu estou no partido, eu não sou o partido, e depois, ao longo do caminho aí do seu mandato, se destituir, ou ser expulso, ou porque não concordou, uma desfiliação, enfim, e ficar sem partido. Aí tudo bem. A lei eleitoral ela permite algumas circunstâncias que o parlamentar ele se desvincula do seu partido e ele não perde o mandato, sobretudo de legislativo, né? Pensa a situação de perseguição política, ideológica, mudança de linha partidária. Tivemos casos aí no PDT recentemente, no caso da votação da PEC da aposentadoria 103, né? Sim. Alguns parlamentares votaram contra a indicação do partido. E ele está ali numa certa liberdade ideológica de pensamento. Ele foi eleito para isso, para levar suas próprias convicções. E a discussão tá, vai perder o mandato? Não vai perder o mandato? Descumpriu o que o partido diz? Não, mas na verdade ele estava sendo perseguido em tese pelo partido, sofreram a suspensão. Agora a discussão é, merecem a expulsão? Vamos supor que se entenda nas exceções. Na verdade ele foi perseguido, a linha do partido ideológica mudou, aí ele não perde o mandato. E como aconteceu já alguns casos recentes de parlamentares federais de continuar sem partido político. Mas ele teve um partido um dia, aí ele perde durante o mandato. Para se eleger, ele estava vinculado a um partido. Condição de elegibilidade. Para se eleger, ele tem que estar vinculado, pelo menos até hoje, em 2019, a gente pode afirmar isso daí. Para se eleger hoje, tem que estar vinculado a um partido. Para continuar mandato, não precisa exatamente estar mais no partido, fazer parte de algum outro partido. Isso daí está resvalando o quê? Que essa discussão mostra aí que os partidos não têm atendido o que a população está querendo. Se a gente está ventilando que pode ter candidaturas avulsas, isso pode pluralizar de um jeito maluco as eleições, do jeito que a gente não tenha controle desses candidatos todos, dessas nomenclaturas, nem sei nomenclaturas, né? Se vai ser PL, partido meu, PM, meu partido. Não vai ter nenhuma nomenclatura. Não vai ter nenhuma nomenclatura, enfim. O que isso está querendo dizer para mim? Que a gente está mudando e está no caminho certo? O ser humano é muito complexo, cada um tem uma gama de ideologias, valores que carregam desde o nascimento, e aí você imagina que nenhum partido representa fielmente a linha de cada pessoa. Veja que nos Estados Unidos temos 2 partidos, aqui no Brasil temos um multipartidarismo, mais de 30, seguramente, partidos políticos. Isso que houve uma redução recentemente, alguns deixaram de existir, e temos partidos médios e grandes, mas são na casa de dezenas, são vários partidos. O que é necessário pontuar é que não existe, nunca vai existir, um partido político que represente a totalidade de interesses de todos os candidatos. Então, a candidatura avulsa, ou chamada independente, ela visa exatamente isso. Forjar exatamente fielmente aqueles valores do candidato, porque ele nunca vai ter um espelho no partido político. 33 partidos políticos. Quase, cheguei perto, mais de 30. Pegar minha cola aqui, 33, viu? Mais de 30 você já estava certíssimo. Candidaturas avulsas não estariam em desvantagem em relação às candidaturas de candidatos de partidos? Perde força política e econômica, né? Gente, então para que fazer? Pensa que muitas vezes, e nós temos um exemplo no governo federal, ele não foi eleito pelo poder econômico ou pelo poder político, ele foi pelo emblemático da população. E aí vem essa discussão, bom, a população já não está mais satisfeita com a linha partidária. Talvez algumas figuras emblemáticas do cenário acabam sendo eleitas. E qual que é o grande poder hoje das eleições? Os meios de mídia social, internet, e os meios isso aqui sociais. Na casa, esse foi o espelhamento aqui Exatamente. Na casa. Então hoje a tendência, muito mais do que o poder econômico e político, as forças dos partidos são as figuras fortes nas mídias sociais. Como é que está acontecendo então aí? Como é que a gente vai falar? Candidatura avulsa / coligações políticas. Por exemplo, eu posso votar numa sigla. Né? Hoje é permitido fazer isso daqui. Não tenho candidato, voto na sigla, sei lá 102. E aí pega para quem está mais à frente, mais ganhando assim. Nas eleições proporcionais vamos ter que repensar esse sistema do sistema proporcional. E quem vai votar agora em deputados, vereadores, dos cargos parlamentares clássicos, federais, estaduais, municipais, vai ser a figura do candidato e não mais a linha partidária. Hoje, se eu não sei quem votar, eu voto na legenda. Favorece o partido, faz o cálculo do coeficiente eleitoral e aí visa quem são os mais eleitos dentro do partido político. Agora não, a figura que vai ser eleita vai ser a pessoa e não mais a figura do partido. E aí a gente vai destituir essa parte também que coloca o que teve mais votos, puxa. Isso. Essa é uma outra grande polêmica, né? Quem teve mais votos acaba puxando pessoas que talvez nem entrassem, né? Nem entrassem. Talvez candidatos que nem casos entrassem. Na história com 100 votos, né? Entrando junto porque alguém teve 2 milhões. Ali em cima, né? Daí,
Aí, nesse caso, aí também teria que mudar todas essas regras. As regras vão mudar. Porque senão, de novo, o candidato avulso sai perdendo ali, ele sai sozinho e... Exatamente. É uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal e talvez isso até oxigene um sistema, né? De você não eleger aquele que não teria devida representação democrática, mas acaba sendo arrastado junto para aquele que foi popular, teve milhões de votos. Bom, você já está aí falando que coisas vão ter de ser mudadas, se isso realmente vingar, enfim. E eu fico pensando no tempo eleitoral, então, né? Que alguns partidos, porque tem seu maior número de bancada, enfim, o maior partido, tudo, eles têm mais tempo aí na propaganda eleitoral. Se bem que a gente acabou de falar aqui que mídias sociais, que não tem essa regra de tempo de exposição ali do candidato, enfim, elas acabam se privilegiando, ou não, enfim. Como é que ficaria isso? Também vai ter que mudar. Também o candidato avulso está sozinho lá, ele vai ter o quê? 0,01 segundo frame de... Nunca ninguém debateu. Isso nos votos dos ministros. Nunca ninguém parou para pensar nisso. São questões de ordem prática, né? Qual o número da legenda, qual o tempo de partido, como é que se vai dar o financiamento da campanha. São várias questões que a lei eleitoral vai ter que se adaptar e o STF vai ter que dar uma resposta. Uma saída, uma sugestão seria separar um tempo para os candidatos de filiação independente e outro tempo para os candidatos de partidários. Mas esse é um critério... Acho que tudo isso deve estar mudando nos próximos anos com as mídias sociais. Exatamente. Falar, e é o que define a eleição. A gente está discutindo algo tão mutável, né, tão orgânico agora, que você fala assim, está discutindo hoje, acho que daqui a 2 anos já está completamente diferente. Que o foco vai ser lá, né? O foco vai ser mídia social, e aí é uma outra regra, de um outro jeito, um outro mundo. Você vê a hora que você quer, quantas vezes você quer, de onde você estiver, né? Não precisa... se quiser. E se quiser também, tem essa daí também, né? A possibilidade de candidaturas avulsas implicaria em dificuldade no funcionamento de um parlamento, por exemplo? Suponhamos, vou dar exemplo aqui. Temos a bancada A, a bancada B e mais 40 deputados avulsos que foram eleitos. Com certeza vai pulverizar as decisões, né? Imagina um condomínio, novamente. Se cada um tomar uma decisão, a gente não consegue resolver. Tem o seu direito de ser único. Exatamente. Eles não querem fazer parte dessa bancada, desse partido, dessa... E aí, são 40 opiniões diferentes, 40... eu digo, o ano não acaba, então, no processo legislativo, né? O processo eleitoral vai ser muito mais dificultoso. Então, essa casa, por exemplo, vai ter muito mais trabalho. Ao invés de ter 4 ou 5 orientações partidárias, 4 ou 5 rumos, vão ter 40, 100 rumos. Mas tudo isso se resolve nos debates. Os debates vão homogeneizar esse tipo de comportamento. Essa é a tendência política moderna? Ou a gente está falando só de uma novidade, mas não uma tendência? Veja que do campo de vista, né, do ponto de vista dos direitos humanos, isso é incentivado. Eu digo que a Constituição ela se espelha muito nos documentos internacionais. Em 88, quando a nossa Constituição surgiu, ela trazia os valores democráticos da redemocratização da América Latina. Então, todos os países vinham se democratizando, ela segue a mesma tendência. Do ponto hoje, de vista dos direitos humanos, a candidatura avulsa ou independente é incentivada. E parece-me que, né, a decisão do STF está na contramão do que diz os direitos humanos, o que não é bom para o país sob o ponto de vista de harmonização internacional. De harmonização internacional. A gente está preparado para isso? Esse Depois de toda essa explicação, essas pontuações aí, a gente está preparado para isso? Vamos supor que surja uma lei eleitoral o ano que vem, né? Não estou dizendo nesse entendimento do STF que vai ser um precedente para permitir o legislador a criar uma lei nesse sentido. E que não vai estar resvalando nas eleições de 2020. Exatamente, aí que eu ia chegar. E tem tempo ainda para isso acontecer, não é assim, decidiu no primeiro semestre, em 2020 já está valendo para as eleições aí que está o princípio da anterioridade eleitoral. Então a Constituição no 16 ela é bem clara, ela fala o seguinte: para mudar o processo eleitoral, ainda mais uma mudança brusca dessa, a gente tem que ter no mínimo 1 ano de adaptação. Então, durante 1 ano, a gente vai ter a mudança da lei, aí entra esse 1 ano para entrar, a famosa vacatio legis, que é o tempo das pessoas se acostumarem com essa lei, e aí só nas próximas eleições, não essas as municipais, se isso entrar em ano que vem, nas federais daqui 2 anos, aí sim, lá valerão as regras de eventual candidatura avulsa. O que muda na vida do eleitor? Fora ele ter uma pluralidade aí de nomes, o que na prática aí, o que muda? Muda a minha democracia? Vai mudar assim, a Silvia votou na Silvia, sei lá, a Maria votou na Silvia. E ela vai ficar menos frustrada, esse eleitor? Vamos falar, pelo lado mais de desejos. Porque às vezes a gente vota num candidato, não no partido, vota no candidato e se decepciona com algumas decisões que ele toma. Mas são decisões que ele toma por causa do partido. Talvez, isso a gente até conversava, né? Achei o seu comentário muito pertinente. Assim, às vezes a gente vota em alguém e essa pessoa entra e a gente se decepciona com ela. Fica chateado. Não porque a pessoa mudou, né? Aliás, as pessoas não mudam, elas perdem energia, elas cansam, né? Por qualquer motivo. Não é que a pessoa mudou, na verdade elas têm que se curvar à diretriz partidária para não sofrer sanções. Ela não vai se espelhar 100% naquelas orientações da cartilha partidária. E muitas vezes você fala, nossa, essa pessoa que eu votei, que eu imaginei que nunca tomasse essa bandeira, por que ela está tomando? Por culpa da força do partido. Agora, na candidatura avulsa, talvez uma das contribuições é essa pessoa ter plena liberdade. Ela vai prestar satisfação apenas para a lei e para sua consciência, e não para a lei, consciência e seu partido.
Brasileiro é claro nas eleições? A gente sabe o que a gente quer? Ou essa pulverização aí de possíveis novas candidaturas avulsas vai piorar a cabeça do brasileiro? Só vai pulverizar. Vai confundir mais ainda. Vai tornar mais difícil. Vai tornar mais difícil a escolha porque a gente não enxerga mais uma força hegemônica. Imagina um segundo turno, né? Eventuais 2 candidatos de candidatura avulsa. Duas pessoas muitas vezes até desconhecidas, né, pela grande parte, porque um deles não terá a força integral que teria, por exemplo, alguém de um partido político. Falando aí do âmbito de internet, só voltando um pouquinho a essa era digital aí, favorece ou desfavorece candidatos avulsos? Hoje em dia... Ou é mais para partido? Com a internet, né, e as pessoas podendo escolher o que elas seguem, o que elas fazem, o que elas assistem, né, diria que não vai mudar praticamente nada, mesmo porque os partidos, o candidato não traz a força do partido, ele traz a sua força pessoal. Você não vê a imagem lá, fulano A do partido B, não, ele traz só o fulano A. Então, certamente, nas mídias sociais isso não se altera. O que vai alterar realmente é na parte prática do processo eleitoral. Financiamento, campanha, legenda, fundo partidário, fusões, coligações, tudo isso a lei eleitoral vai ter que enfrentar. Bom, a gente viu aí que juridicamente ainda não é viável Ainda não. ter a candidatura avulsa, mas é possível mudar as regras. O STF não está preso ao seu entendimento, ele pode rever as suas posições. Isso tem um nome técnico no direito, chama overruling, né? Ele superar o seu próprio entendimento. E além, né? Nada impede que em 2016 ele tenha entendido assim, e agora ele com signaling, que é uma sinalização de que ele pode mudar o entendimento, traga em janeiro e mude seu entendimento. O ser humano ele não é completo, ele não é acabado, veja a própria antecipação da pena em segunda instância. Ele tinha uma posição e de repente quase, né? trouxe outra. Muitas vezes isso é prejudicial, né? Porque gera uma instabilidade social, uma insegurança jurídica. Mas nesses processos eleitorais, há um constante aprimoramento do processo eleitoral. E eu brinco, né? Não sei se tem algum profissional do direito assistindo, e eu sou vítima disso, sou professor de direito constitucional. Vai ser atacado. Eu não consigo comprar livro de eleitoral. Eu compro e desatualizo, Não dá tempo. Eu tenho uns 20 livros eleitorais, nenhum tá. E conforme a lei eleitoral. Mas isso quer dizer que é uma área, um segmento que funciona? É um segmento muito rápido, ele é célere, né? Pensa que a cada 2 anos são eleições. Isso aí, você quer rápido, essa é a característica, não exatamente que seja funcional, que seja... Não que seja efetivo, coerente, né? Ou que Exato, seja... harmônico, né? Tá. Na verdade, ele é célere. Pensa que um processo eleitoral começa mais ou menos com o registro da candidatura em agosto, vai até as eleições de outubro e tem a diplomação na posse, né? Diplomação e posse. Dura 6 meses. Em 6 meses tem que resolver todo o processo eleitoral. Então ele é muito rápido. A justiça eleitoral tem um princípio que é da celeridade e tudo pode ocorrer nesse processo. Tudo é possível. Na sua opinião, o que deve acontecer? E o que seria melhor acontecer para o Brasil? Olha, há um ano atrás, até cito um exemplo pessoal, na minha fase oral de concurso de delegado de São Paulo, a examinadora era de direitos humanos. Ela perguntou, o que o senhor acha? Né? É muito ruim, às vezes, perguntar a opinião de quem é professor, ainda mais de cursinho, nós damos aulas no Damásio, né? E a gente prepara para curso jurídico, preparação imparcial. A minha opinião é que isso é favorável. É infavorável pelo seguinte ponto de vista. Vamos incentivar que as pessoas tragam os seus valores e não se curvem depois a um partido político. Isso vai trazer maior fidelidade entre o candidato e o seu eleitor. Ter essa pluralidade de partidos dificulta a nossa vida ou não? Mais de 30 aí, como a gente vem falando desde o início, 33 partidos aí. Dificulta sob o ponto de vista que eu desafio alguém a citar os 33 partidos. Nem eu que trabalho com eles, eu sei. E quando sei, muda a sigla. E eles se fundem, eles extinguem, muda a sigla, é um processo muito dinâmico, né? Então, do ponto de vista até econômico, com vária difusão do fundo partidário e outros fundos eleitorais, digamos que isso traz até um ponto de vista favorável do interesse público primário. Ao invés de a gente gastar o foco no partido político, vamos incentivar o candidato. Candidato, você tem mais força agora. É pessoal, é mais pessoal. Mais pessoal. Mais personalizado, né? Exatamente. Mais pessoal, mais personalizado, né? Uma tendência que a gente vê aí em várias áreas da vida, né? Exatamente. Você ter sua própria opinião, seu próprio jeito, você tem seguidores, você tem. Agora precisa ter leis e regras para isso, para que isso dê certo. E na política mudou a parte, né? E não são poucas regras, né? Não são poucas e não pode ter pouca regra, né? Pouca regra significa pode ser o caos, né? Também, né? A gente pode dizer, enfim, no final das contas, que o Brasil é novo aí em discussão política. A gente é muito bebezão ainda com essa parte república de discussão política se comparado aos outros países que eu falo, Europa e Estados Unidos. Existe algum país em que essa candidatura avulsa existe, que deu certo e dá pra gente copiar, fazer ali, mas enfim...
O que a gente precisa pontuar de início, né, quando a gente trata do direito comparado, que é usar os outros ordenamentos jurídicos para espelhar o nosso, não tem como fielmente, como se diz lá, na França o Macron teve toda uma independência, etc. Não tem como a gente importar os sistemas internacionais, porque a gente tem o próprio sistema eleitoral. Nós temos aqui, por exemplo, o proporcional e o majoritário simples e absoluto. Majoritário simples em municípios com menos de 200 mil eleitores e senadores. E o majoritário absoluto, candidaturas de chefe de poder executivo, presidente, governador e municípios de prefeito com mais de 200 mil eleitores. Tem segundo turno. Os proporcionais nos cargos do legislativo. É um sistema todo peculiar, todo próprio, feito com a nossa realidade. Então, ainda que os documentos internacionais incentivem as candidaturas avulsas, ainda que outros países pelo mundo, sobretudo a Europa, tragam esse sistema, é muito difícil importar esse sistema para a nossa realidade. Isso demora adaptação, demora às vezes mais do que um ano de vacatio legis, tudo depende de aprimoramento legislativo. Como é que está essa discussão lá em cima, lá em Brasília? E a segunda pergunta, essa discussão não tinha que ser nossa, do eleitor? Não é a gente que vota? Exatamente. Olha a dificuldade, né? Quem faz as leis são os parlamentares. Tudo Estamos bem. numa casa aqui. Beleza. Vai ser muito difícil ter uma Mas quem vota é a hegemonia. gente. Exatamente. Ó, temos dois caminhos aí. Poderia ter um plebiscito ou referendo, das pessoas indo diretamente escolher esse processo eleitoral. Tirou da minha boca. Chamada Sim ou não? democracia direta. Sim ou não? Plebiscito. Como sim foi ou não? nos referendos das armas em 2004 e no plebiscito de parlamentarismo, presidencialismo em 93, né? Da emenda de revisão. Então, pensa que seria... Poderia. E, aliás, tá bom. trazendo esse argumento, É democrático. né, é muito mais adequado. Isso é democrático. muito mais adequado. Porque senão não gera o que a gente fala de venire contra factum próprio. Pensa que quem cria a lei está se prejudicando. E muitas vezes não vai adiante. Então, você acha que os parlamentares, sobretudo a força dos partidos, vão permitir candidaturas avulsas? Provavelmente no processo legislativo não vai vingar. O que pode vingar é a mutação constitucional do STF. Então, o STF pode dar o aval para ter eleições nesse sentido. O STF pode. Pode. Mas aí pode vir a lei e tornar a voltar ao entendimento anterior. E essa discussão é para ser célere, como toda discussão eleitoral? Tem que ser rápido Vai mesmo? ser rápido. Tem que ser para ontem? Vai ser rápido. Nós já não estamos nem no quesito se deve ou não, né? Vai ser. Diria que vai resolver isso no primeiro Vai ser semestre salutar de isso? 2020. Ser tão rápido assim, gente? É rápido porque demora-se muito para programar uma eleição, né? A cada 2 anos tem eleição, mas desde já a Justiça Eleitoral começa a se programar. Se ele muda as regras, ele tem que já advertir quais são as próximas regras, senão isso gera um tremendo conflito. Gente, esse foi o professor Ricardo Baronovski. Baronovski. Falei certo. Baronovski, que sobrenome é esse? É austríaco, lituano, polonês. Lá do leste, né? Lá do leste. Não, né? não tem um lado preciso. Lá do leste europeu. Isso. Que participou aqui com a gente do programa Em Discussão, falando aí sobre essa demanda, essa novidade que chega sempre nas atualizações rápidas que a gente tem da nossa vida nos últimos 10 anos aí, que é falando sobre candidatura avulsa. Obrigada pela sua participação. Eu Volte agradeço. sempre com estas e outras discussões aqui nessa casa. Seja sempre bem-vindo. Silvia, muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. Obrigada aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.